Quem quiser acompanhar uma leitura bíblica, será no livro de Salmos 24. Graças a Deus, podemos passar esse dia bem, acredito que os irmãos também, que o nosso coração esteja aberto, porque o Senhor com certeza tem algo para nos revelar nessa noite. Diz assim, no versículo 1, Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Vou ler de novo esses dois versículos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Amém? O que eu queria compartilhar com os irmãos é algo que o mundo, quando eu digo mundo, eu digo a grande maioria das pessoas falam que todos são filhos de Deus. E acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido isso e ouve, talvez essa semana já ouviram novamente. Ah, todos são filhos de Deus. Mas eu posso afirmar que isso é uma mentira. Pesado, né? Eu posso afirmar que isso é uma mentira, porque o mundo tem uma visão deturpada, adulterada realmente, quando referem que todos são filhos de Deus. E eu provo isso na própria Bíblia que nós cremos. Em João 1,12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vou ler de novo para ficar bem fixado. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Fui procurar no dicionário o sentido da palavra receber, e me deu um sinônimo, que é aceitar. Então, mas a todos quanto o aceitaram, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E existe uma condição então para que o homem ele se torne filho de Deus, que é receber Jesus, aceitar Jesus no seu coração, na sua vida. E quando o texto diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, isso nos dá, eu falo no modo geral, para todos, uma condição de pertencimento. Por quê? Nós pertencemos a Ele, nós somos propriedades dEle, nós fazemos parte dEle, nós somos parte do domínio dEle, mas isso não nos dá o direito de filhos. E muitas vezes, acho que eles leem provavelmente esse versículo que falam que tudo pertence ao Senhor, que todos os que habitam no mundo pertencem ao Senhor. Concordo, todos nós pertencemos a eles, nós fazemos parte do domínio dEle. Mas o fato de pertencermos não nos dá a condição de sermos filhos. E para sermos filhos, nós temos que recebê-lo em nossas vidas. E eu quero explanar melhor isso com os irmãos. Quem quiser acompanhar comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. A partir do versículo 11, diz assim o texto. Vou compartilhar do 11 ao 31 para os irmãos entenderem o contexto. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu entre eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiceu a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei,
e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa é uma história maravilhosa do irmão mais moço, mais novo, que pediu a sua herança e foi para o mundão. E você pode observar que o pai não se opôs. O pai deu a parte da herança dele e ele foi embora para o mundo. E em toda essa história que a gente leu, se você observar, existiam os empregados e servos que pertenciam a um homem. Eles faziam parte também, eram parte daquele domínio, daquela família, daquela fazenda. Porém, eles não tinham o direito do filho. Eles apenas pertenciam àquela casa, àquele homem. Contudo, haviam 2 filhos nessa história, e ambos tinham direito, e eles tinham direito sobre tudo o que o pai dele possuía. E se você observar, o irmão mais novo, o mais moço, ele foi embora, ele chegou na casa: Pai, me dá minha herança, eu quero ir embora, vou embora. O pai deu a herança dele, a parte da fazenda dele, ele foi. Ele gastou tudo como ele quis, dissolutamente. O texto diz, com meretrizes, de todas as formas possíveis, vocês podem imaginar. Só que chegou uma hora que acabou. E ele foi pedir um emprego. E o único emprego que surgiu para ele foi na onde? Cuidar dos porcos, apacentar os porcos. E para a pessoa chegar num ponto de comer, de querer comer, sentir desejo de comer a comida dos porcos, irmãos, imagina a situação que ele se encontrava. Só que naquele momento ele caiu em si. E ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E isso daí me chamou muita atenção, porque independente de tudo que ele tinha vivido até aquele momento, ele caiu em si, ele se arrependeu. E ele sabia para onde ele podia voltar. E no texto, se você se atentou ao que foi lido, ele disse que ele não era merecedor mais de ser chamado, digno de ser chamado filho. E eu fiz uma anotação aqui, que mesmo ele se sentindo indigno de ser chamado de filho, por tudo que ele viveu, ele não deixou de ser filho. Para você ver, isso prova a misericórdia do Senhor com as nossas vidas. E em contrapartida, a gente tem um outro filho, que sempre esteve na casa do pai, junto do seu pai,
sem transgredir os mandamentos, o filho perfeito. Só que ele nunca assumiu aquilo que ele tinha por direito. E quanto de nós, irmãos, temos agido como o irmão mais velho? A gente está aqui na casa do pai, está bem alimentado, com direito a tudo que o nosso pai possui. E aquele nosso irmão chegou um dia aqui na igreja. Eu falo: pai, me dá minha herança, não aguento mais ficar aqui. Me dá minha herança, me dá minha parte que eu vou sair. E essa pessoa saiu da igreja, foi para o mundão. E quando ela se arrependeu lá, ela voltou, o que nós fizemos? Julgamos. Quando aquela pessoa, talvez o que ela mais precisava naquele momento, era da atitude que o pai teve com o filho. Ele se lançou no pescoço do seu filho e o beijou. E falou: tragam vestes novas, tragam anéis novos, tragam sandálias novas. E quanto de nós temos agido diferente disso? Temos julgado o nosso irmão. E mais, não temos assumido o nosso papel de assumirmos o direito daquilo que nós temos por herança do nosso pai. E se você, irmãos, observar no versículo 31, eu vou ler com os irmãos porque esse versículo falou muito comigo e fala até agora. E disse assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Quando o filho mais velho perguntou para o servo: o que está acontecendo lá em casa? Ele falou: seu irmão mais novo voltou, está tendo uma festa lá comemorando. Diz no texto que ele não quis nem entrar na casa, talvez por um ódio, por um rancor. Mas o pai dele saiu lá fora para conversar com ele, para explicar que era um motivo de muita alegria, né, eles estarem comemorando aquele momento, porque alguém que com certeza eles tinham por morto estava vivo. E ele disse: pai, o meu irmão saiu de casa, pegou toda a herança, gastou tudo dissolutamente, e eu estou aqui na casa do Senhor, estou vivendo todos os meus dias sem transgredir os mandamentos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. E para o meu irmão mais novo, que fez tudo o que fez, o Senhor matou um bezerro cevado, pai. Mas o pai diz o quê? Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. E quantas vezes, irmãos, temos agido de forma indiferente? Quantas vezes a gente está aqui mendigando algo para Deus, algo que Ele já nos deu por direito, coisa simples, que a gente precisa, que a gente necessita, a gente acaba mendigando, a gente acaba não assumindo aquilo que nós temos por direito. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Com certeza naquela casa não havia falta de nada. Com certeza tudo que os filhos precisavam, tudo que os filhos necessitavam, tudo que aquela casa precisava, era suprido pelo pai. Só que com certeza algo ali dentro cegou a vida daquele filho mais velho. Se foi um rancor, algo que o irmão mais novo fez e acabou indo embora, não sei o que aconteceu. Mas havia algo ali dentro, havia uma escama ali dentro daquela casa. E essa escama estava nos olhos do filho mais velho. E hoje eu me comparo ao filho mais velho, como eu disse, que muitas vezes temos julgado quem mais devíamos ter amado. O Senhor, Ele mostra para cada um de nós de bondade e de misericórdia.
O Senhor, Ele já fez tudo por nós. O que nós temos que fazer? É assumir tudo que está escrito aqui. Mas por que a gente não assume? Porque muitas vezes, o nosso dia a dia, a correria do nosso dia a dia, as tarefas do nosso dia a dia, aquilo que nós ouvimos no nosso dia a dia, tem influenciado na nossa vida, de forma que tem criado aquela escama nos nossos olhos. Mas eu oro ao Senhor nessa noite, eu oro para que toda escama que há nos nossos olhos, para que toda trave que está nos nossos olhos e que tem nos impedido de vermos aquilo que nós temos por herança do Senhor, eu oro para que tudo isso caia por terra destruído nessa noite. E eu oro para que o Senhor nos dê um espírito de entendimento, um espírito de revelação, e que nós possamos ver e entender e compreender tudo aquilo que nós temos por direito. Quando os filhos precisavam de cura, o pai tinha para fornecer para eles. Quando os filhos queriam liberdade, o pai tinha liberdade para eles. Quando eles queriam ser libertos de algo, o pai tinha na casa algo que podia libertá-los. Quando eles queriam algo que eles precisavam, necessitavam, eles tinham na casa. O pai sempre esteve ali. Mas o filho mais velho, ele nunca assumiu aquilo que ele tinha por direito. Então, irmãos, que nessa noite o Senhor nos dê um espírito de entendimento sobre essa palavra, um espírito de entendimento sobre tudo aquilo que nós temos por direito, e que tudo aquilo que tem cegado as nossas vidas, que tem nos impedido de assumirmos aquilo que é nosso, que tudo isso caia por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?